Então, meus amores, vamos começar hoje um novo conteúdo. Na página 65 nós temos as migrações e a ocupação do território. Então agora nós vamos falar um pouquinho de como se deu a ocupação do território. Após a chegada dos portugueses, dos colonizadores, né, que eles chegaram na parte litorânea, na parte leste, né, do território brasileiro, eles foram ocupando essa região, mas logo depois, quer dizer, algum tempo depois, eles foram adentrando o território brasileiro, indo na direção do interior brasileiro. Então vamos ver hoje como foi que isso aconteceu, por que isso aconteceu, né? Então vamos acompanhar aí a leitura e a tia vai explicando pausadamente, tá? O Brasil não era um território vazio quando os portugueses aqui chegaram, nós estudamos isso, né? Já estava ocupado pelos povos indígenas. Inicialmente, os colonizadores ocuparam o litoral, obrigando os indígenas a adentrar as matas, afastando-se da costa. Então, vejam, muitos indígenas que viviam na parte litorânea, por conta dessa ocupação, eles foram saindo dessa região litorânea e também foram adentrando o território, foram mais para a parte central do território brasileiro. À medida que eram desenvolvidas novas atividades econômicas, os colonizadores e seus descendentes migraram para o interior e novamente os indígenas foram expulsos de suas tarefas. Então vejam, novamente conflito com os índios, né? Então, conforme foram aumentando as atividades econômicas, eles iam precisando de mais terras, eles foram adentrando. E aí, os índios que lá estavam, eles entravam em conflito de novo com os índios, porque eles queriam ocupar aquela região, e aí novamente a questão do conflito com os indígenas, né? Nos conflitos com os portugueses, muitos indígenas foram mortos ou escravizados. Novamente a questão, né? Alguns grupos indígenas sobreviventes foram reorganizados em aldeias por padres portugueses missionários. Então, esses padres portugueses missionários, eles vinham para o Brasil para implantar também a religião, né, o catolicismo, mas eles de alguma forma colaboraram, né, com os índios, porque eles organizaram esses índios, né, em aldeias. Esses índios que iam sendo dizimados, que iam sendo mortos, que estavam em conflitos, eles iam organizando esses índios em aldeias e amenizando, né, essa questão do conflito entre índios e portugueses. Vejam, aí tem um mapa mostrando a ocupação portuguesa no século XVI. Vejam que aí no mapa existe uma linha vermelha e tem o nome Linha do Tratado de Tordesilhas. O que será que foi o Tratado de Tordesilhas? Vejam, eu vou falar um pouquinho só sobre o Tratado de Tordesilhas, porque é um conteúdo que vocês vão ver mais à frente, tá bom? Em séries seguintes. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha, porque os países da Europa, principalmente Portugal e Espanha, eles tinham essa ambição em encontrar novas terras, em explorar novas terras, né, encontrar novos territórios. Então, os espanhóis também chegaram na região da América do Sul e eles ocuparam a parte a parte oeste, os espanhóis. Eles ocuparam a porção oeste da América do Sul. E os portugueses, como chegaram na parte litorânea, eles ocuparam uma parte, a parte leste. Mas eles entraram em discussões, né, por questão de ambição, por terras. Então foi feito um acordo, né, onde ficou uma porção determinada, que a porção leste seria de Portugal e a oeste seria da Espanha. Mas isso não ficou muito bem não, porque eles nunca estavam satisfeitos. E aí Portugal começou a adentrar as terras, né, indo mais para o interior, chegando, ocupando boa parte da região
que era dos espanhóis da parte oeste, certo? E depois, futuramente, foi assinado um outro acordo e que boa parte, que era dos espanhóis, passou a ser dos portugueses, certo? E esse acordo, que foi feita essa divisão de terras entre Portugal e Espanha, se chamou Tratado de Tordesilhas. Deixei um vídeo como sugestão de atividade que fala sobre o Tratado de Tordesilhas, então é bem interessante que vocês assistam para entender um pouquinho mais, certo? Sobre o Tratado de Tordesilhas. Vejam, é só uma curiosidade, nós falamos o português, não é verdade? Português que veio de Portugal. Hoje já é uma forma já brasileira que nós falamos, o nosso português é diferente do de Portugal, mas foi por isso o nome da nossa língua, né? Porque foi trazida de Portugal. E vejam, observem aí no mapa que essa parte verde aqui foi ocupada pelos espanhóis, né? Boa parte do Brasil e outra parte da América Central. Depois toda essa parte aqui, que é o contorno do Brasil, passou a ser de domínio português e ficando a outra parte para os espanhóis. Então é por isso que na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Equador, na Guatemala, no Peru, se fala espanhol. Na Argentina, falei Argentina, se fala espanhol. Por quê? Porque foi de domínio espanhol. Essas terras foram dominadas pelos espanhóis, colonizadas pelos espanhóis, certo? Então eles levaram a sua língua para lá. Isso foi só uma curiosidadezinha. Vamos lá continuar. O que mudou na ocupação do território brasileiro no século XVI até hoje? Vejam, as regiões do interior foram ocupadas pelos colonizadores, né? Então eles foram ocupando toda essa região central, né? Que antigamente eles ficaram mais focados, né? Mais organizados na região litorânea, foram onde eles chegaram de navios, né? E uma coisa que permanece até hoje é a grande concentração da população na região litorânea. Até hoje, o Brasil, a população maior, né? Ela está concentrada nos estados, né, da região da parte leste, vamos dizer assim, né, da parte litorânea. Então isso permanece até hoje. A letra B fica como atividade, tá bom? Vamos corrigir na próxima aula. Observem aqui, vocês vão observar o mapa e vocês vão descobrir, certo, quais são os estados aqui, que depois vocês vão ler a perguntinha e vocês vão entender bem. Vamos lá para a página 66. Como já vimos, a ocupação do território brasileiro pelos colonizadores começou no litoral e depois avançou para as regiões do interior. Foi o que eu acabei de explicar, né? A primeira atividade econômica desenvolvida para ocupar o território foi o cultivo da cana-de-açúcar. Lembram que foi primeiro cultivado a cana-de-açúcar? Ocorreu a exploração do pau-brasil e depois foi a atividade econômica principal era a plantação de cana-de-açúcar, né? Para a produção de açúcar. Essa atividade se concentrava perto de pequenos portos do litoral. Por que isso acontecia? Porque como eles produziam o açúcar aqui e enviavam para a Europa, né, para Portugal, então era mais fácil transportar, ficava mais próximo de onde seria, né, para onde seria enviado o açúcar, essa produção, porque a produção saía daqui de navio para a Europa, para Portugal, certo? Então, era mais fácil que estivesse mais próximo aos portos, né? Assim, a mercadoria podia ser transportada com facilidade dos engenhos até os navios que a levariam para a Europa, né? Foi o que eu acabei de explicar. Hoje, planta-se muito cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar e também de álcool combustível. Então, o álcool que é utilizado, né, nos carros como combustível, eles são produzidos a partir da cana-de-açúcar. Então, além da produção de açúcar, né, há também a produção do álcool. O país produz para si e para a exportação, sendo hoje responsável por mais da metade do açúcar comercializado no mundo.
Então, o Brasil é um dos grandes produtores, né, um dos maiores produtores de açúcar do mundo, certo? Nós temos aqui duas imagens, olha, o engenho de açúcar, né? Essa imagem foi produzida por volta de 1700. E abaixo nós temos uma usina produtora de álcool e de açúcar no estado de São Paulo. Vejam a diferença. Olha, antigamente a produção era manual, né? Não existiam máquinas, né? O transporte era feito com bois, com carros de bois, né? Os escravos que trabalhavam, né, na produção. E hoje em dia, olha só uma usina, olha a diferença. Observem aí a imagem, né? É tudo através de máquinas, informatizado, né? Então, uma diferença bem grande hoje, né, para a produção do açúcar, né, na época da colonização. Discuta as questões a seguir. Quais são as semelhanças entre os engenhos do século passado e as usinas de hoje? A única semelhança é porque ambos produzem o açúcar, né, a partir da cana de açúcar. Porque olha as diferenças, né? Aí pergunta aqui, quais são as diferenças, né? A usina, ela é toda mecanizada, né? É toda robotizada, vamos dizer assim, né? Hoje até os robôs, né, já trabalham nas indústrias. É tudo informatizado, né? E além da produção do açúcar também, como diz aqui no texto, produz também o álcool combustível. Naquela época não se produzia álcool combustível, somente o açúcar, né? Então essas são as diferenças, né? E como já foi dito também, na época dos engenhos era tudo, o transporte era feito por animais, né? E a mão de obra era toda escrava, não existia máquinas naquela época, né? A página 67, vocês vão observar esses dois mapas e aí vocês vão responder a questão 3 e a questão 4, certo? Agora nós vamos dar continuidade. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais, tá? Porque o outro conteúdo foi pequenininho, mas que tem toda a relação com o que eu acabei de falar agora. Vamos lá. A colonização interior adentro. Lembra que eu falei, né, que agora os portugueses estavam, além de explorar a parte litorânea, a parte leste, eles começaram a entrar no território brasileiro, mais para a parte central. Então, é o que diz aqui o título, interior adentro. Eles foram seguindo para a parte interna, né, do território brasileiro. Vamos ver como isso aconteceu. Como o interior do território brasileiro começou a ser ocupado pelos colonizadores? Em primeiro lugar, por meio da pecuária. Então, vejam, fosse aumentando a questão da economia, né, das atividades econômicas. Antigamente se plantavam só cana-de-açúcar. Depois eles começaram a desenvolver a pecuária, né, a criação de animais. O gado bovino foi trazido ao Brasil para fornecer alimento, transporte e a força que movia as moendas dos engenhos. Então vejam, enquanto lá na usina são as máquinas, né, que fazem todo o trabalho, naquela época quem movia as moendas, né, aquelas engrenagens que moíam a cana, era a força dos animais, né, e eles serviam além de alimento, como também meio de transporte. Os animais eram criados soltos nas fazendas. À medida que o rebanho crescia, destruía as plantações e ocupava áreas que podiam ser usadas no plantio de cana-de-açúcar. Então, eles também ainda usavam os animais para, né, se alimentar de toda aquela vegetação, e eles iam abrindo aqueles pastos, né, e aquelas terras iam se abrindo e iam encontrando novas oportunidades, né, novos campos para plantar mais cana-de-açúcar. Com o cultivo da cana-de-açúcar dava muito lucro. Como o cultivo da cana-de-açúcar dava muito lucro a Portugal, para que ele não fosse prejudicado, proibiu-se a criação do gado próximo aos engenhos. Então, não podia criar gado próximo aos engenhos, certo? Porque o gado poderia, né, prejudicar
depois voltar e prejudicar aquela região do plantio. O gado passou a ser criado em fazendas no Vale do Rio São Francisco, no interior da Bahia e de Pernambuco. Muitas dessas fazendas deram origem a vilas que hoje são cidades. Então, a partir do momento que criou-se a necessidade de ter novas áreas, novas terras, né, para a pecuária, para a criação do gado, então fosse abrindo novas vilas e que hoje são cidades, né? Nessas regiões que anteriormente eram vilas, foram criadas as primeiras vilas, certo? Deu origem às cidades, né? As cidades de hoje. Então vejam aqui, ó, tem uma ilustração, engenho de açúcar, né? Gravura de Johann Moritz Rugendas, 1835. Os animais transportavam cana-de-açúcar da lavoura para o engenho, e o açúcar era levado do engenho para o porto em carros de bois. Então, os animais eram que faziam esse transporte. Além de ser utilizada a sua força, para as moendas eles também eram utilizados como transporte. Então, vocês vão responder a questão número 1, A, B e C no caderno, certo? Observando essas explicações que eu dei agora. Qualquer dúvida, vocês retornam o vídeo, né? Na hora de responder, ficou na dúvida? Retorna para o vídeo, faz novamente a leitura no livro, tá bom? Vamos para a página 69. Não foi só a criação de gado que levou o colonizador português a ocupar o interior do Brasil, do país. A ocupação do interior se deu também a partir da cidade de São Paulo, fundada em 1554. Vamos ver. Salvador, Olinda e outras localidades do Nordeste eram ricas por causa da produção do açúcar. Vejam, Salvador e Olinda. Olinda fica em Pernambuco, Salvador na Bahia. Todas cidades litorâneas, né? Então, onde era a centralizada a produção da cana-de-açúcar, né? Do açúcar, plantio da cana para a produção do açúcar. Então, eram localidades ricas por conta da produção da atividade econômica, né, da principal atividade econômica. São Paulo, inicialmente, uma vila pobre, produzia e comercializava produtos agrícolas, gado e escravizados. Eles não tinham, o foco deles não era a produção do açúcar. Ali utilizava-se a mão de obra indígena nas plantações de arroz, trigo e outros produtos. Desde a sua chegada, os portugueses queriam escravizar os índios para servirem de mão de obra e acreditavam que havia ouro. Eles achavam que nessas terras, além, né, de produzir, que era uma terra rica, né? O seu solo era rico, eles acreditavam que existia ouro. E aí surgiu-se a necessidade de explorar, né? A ambição da exploração, né? Então, eles acreditavam que havia ouro, prata e metais preciosos nas terras brasileiras. Expedições saíam da vila de São Paulo para procurar essas riquezas e se aventuraram pelo interior, seguindo os rios e as trilhas indígenas. Então, vejam. Então, eles acreditavam que existia ouro, metais preciosos, né? Ouro, prata e outros metais. Então, alguns expedidores, eles saíam, né, dessa parte litorânea, principalmente da vila de São Paulo, e foram adentrando, né, o território, indo para o interior. Eles iam seguindo as trilhas indígenas e iam seguindo os rios, certo? Pelos rios e pelas trilhas indígenas. Essas expedições chamavam-se bandeiras. Vejam, então, eram expedições exploradoras, né? Que eles adentraram o interior do Brasil à procura de riquezas, de ouro, né? E de minerais preciosos, né? E os participantes eram os bandeirantes. Então, os integrantes da bandeira, eles eram chamados de bandeirantes. Esses grupos eram formados por portugueses, indígenas e mamelucos, nome pelo qual os descendentes de indígenas com portugueses eram chamados. Então, a mistura entre indígena e português,
essa miscigenação aí, eles eram chamados de mamelucos, né? Então, como os portugueses já estavam aqui há algum tempo, né, e os índios já estavam aqui, então houve-se, né, essa união aí de portugueses e índios, e esses descendentes, eles eram chamados de mamelucos. Então, essas expedições, que eram chamadas de bandeiras, e os componentes eram os bandeirantes, né, foram eles que foram adentrando, né, o território brasileiro para a procura desses minérios, né, desses minerais preciosos, certo? Aqui abaixo tem uma perguntinha, né, pra gente discutir um pouquinho. Na sua opinião, por que os bandeirantes, ao se aventurarem pelo interior, seguiram as trilhas indígenas e o curso dos rios? Discuta com seus colegas e o professor. Vejam só, vamos analisar. Vocês acham que naquela época existiam estradas, como existe hoje? E mapas, né? Existia assim uma localização, como a gente faz hoje, a gente quer ir para algum lugar, a gente pega um mapa, se localiza, tem as estradas que a gente pode percorrer. Vocês acham que naquela época existia? Não existia, né? Então, os índios, eles iam abrindo trilhas na mata, né? E eles iam construindo suas aldeias, e eles iam construindo trilhas. Então, os bandeirantes, eles seguiam essas trilhas porque era mais fácil, porque era, vamos dizer, um caminho que já estava pronto, né? Que já tinha sido aberto pelos índios. E eles também seguiam os rios porque era uma referência mais precisa de onde eles iam. E também era um caminho, né, que está aberto pelas águas. Então eles iam seguindo os rios e eles iam conseguindo chegar a localidades mais adentro, certo? Vocês vão responder a segunda questão, tá bom? Fica como atividade para vocês, para que a gente possa corrigir na próxima aula. Vamos concluir agora, né? Os bandeirantes ficavam muito tempo no sertão, abrindo novos caminhos em busca de ouro. Saíam de São Paulo e partiam em várias direções, mas sempre no sentido do interior, certo? Sempre para dentro. Como você já sabe, além do ouro, os bandeirantes se interessavam também pela captura de indígenas para escravizar. Porque eles queriam capturar os índios e escravizar para trabalhar para eles, né? Para também abrir mais trilhas e ir usando os índios também como uma bússola, como um guia, certo? Os povoados fundados pelos bandeirantes contribuíram para aumentar o tamanho da colônia portuguesa no Brasil, ultrapassando os limites da América Portuguesa. Agora há pouco eu falei sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Voltem lá o mapa, ó, da página... Vamos voltar um pouquinho. Da página 65, tem aí o Tratado de Tordesilhas, né? Essa linhazinha vermelha. A região amarela era de domínio português. E o que fizeram os bandeirantes? Eles ultrapassaram essa linha, né? Esse acordo que eles fizeram, essa divisão aí, e eles ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas, né? Que é ultrapassando os limites da América Portuguesa, certo? Porque, e aí, como eles foram desbravando, foram tomando conta dessa porção para poder explorar. E acabou que essa outra parte acaba sendo de domínio português. Aí, mas não era dos espanhóis? Os espanhóis não fizeram nada? Como a região, a porção, vamos dizer assim, dos espanhóis era muito maior que a dos portugueses, os espanhóis não davam conta de, vamos dizer assim, de vigiar toda a sua região. Então eles não tinham controle por ser uma região muito maior que a dos portugueses. E aí os portugueses se aproveitaram disso, né, com essa ambição, com essa gana, né, de procurar ouro, de procurar mais riquezas, e acabaram adentrando e ocupando o território que era de domínio espanhol, certo? Não esqueçam, hein? Hoje a gente vai parar por aqui. Próxima aula a gente continua aqui os caminhos dos bandeirantes, tá bom? Mas aí o que eu ia falando, não esqueça de assistir o videozinho que eu deixei sobre o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Olhem a agenda, vejam com as questões certinhas para que vocês possam responder. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas foi bom que deu para explicar direitinho, tá bom? Então fiquem bem,
e até a próxima aula. Um grande beijo!